A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu gostaria de estar passando aqui, neste momento, mais uma vez para estar, juntamente, compartilhando a palavra. E o que eu gosto, irmãos, é compartilhar a palavra, falar da palavra, porque a palavra é tudo. A palavra de Deus é tudo para mim. Eu amo falar da palavra, amo falar dos feitos de Jesus, dos milagres que Jesus fizera e ainda tem feito, na verdade. E neste momento, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, a qual Jesus, quando ele esteve aqui, veio nessa terra, ele veio trazer e veio fazer a vontade de Deus. Ele veio trazer a palavra de Deus para a humanidade. E ele veio fazer a vontade de Deus. Vamos entender que Jesus agora traz a palavra de Deus ao mundo. Como assim? Vamos entender que João vai dizer que Jesus, ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele se manifestou tomando forma de homem, corpo de homem, nascido por intermédio de uma virgem. Jesus, ele veio à terra, nasce na terra, E o que eu entendo com isso, irmão, é que o projeto de Deus se revelou, se manifestou, foi visto por muitos nessa terra. Interessante que Jesus, ele era e é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. E quando eu falo de Jesus, eu falo com convicção, com certeza, que ele nunca deixou de ser o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Sim, tomou forma de homem. E interessante é que Jesus, ele veio trazer a palavra de Deus, para a humanidade. E vamos entender agora que Jesus, ao chegar aqui, ele ensina a multidão, ensina os seus discípulos. Jesus dá exemplo, ele deu exemplo daquilo que ele era, daquilo que ele fazia. Foi por isso que ele disse: aprenda de mim, pois sou manso e humilde. Jesus, ele deu exemplo. Jesus, ele ensinava a palavra, dava exemplo, e ele, certa feita, ele vai dizer assim: olha, vai chegar um momento que eu vou ter que ir embora, mas eu não vou vos deixar órfão. O Espírito Santo vai vir. Vocês vão ter o Espírito Santo. Hoje, nós temos o Espírito Santo. Jesus voltou ao Pai, subiu ao Pai. Está hoje ao lado do Pai. Mas o Espírito Santo está conosco. Sim. Jesus, estando aqui, ele deixou para nós um exemplo de quem ele era, o que ele fazia e como nós temos que fazer também. Ele disse: eu vos dou o exemplo. Eu vos dou o meu exemplo. Façai-vos também aquilo que eu tenho vos ensinado. Ele, sendo Senhor, ele lavou os pés dos discípulos. Ele vai dizer: olha, façai-vos também.
E isto, Jesus ele ensinou os seus discípulos uma lição tão linda que foi o lava-pé, ou lava-pés, né? Lavou os pés dos discípulos. E vamos entender agora e compreender que ele nos deu o exemplo de humildade, como ser humilde, como ser manso. E este mesmo Jesus que esteve aqui, ele ainda fala conosco por intermédio do teu Espírito Santo, né? O Espírito Santo está na terra. E ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aí. Ele está aí para nos ensinar. Jesus disse, olha, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai vos ensinar. E ele fará vos lembrar todas as coisas que eu tenho vos dito. Como assim? É para nós não esquecermos. Se tem alguém que é esquecido, é o ser humano. E esquece daquilo que é principal, né? Então, que nós não venhamos esquecer, irmãos, aquilo que Jesus falou para nós, deixou para nós. E esquecer o quê? De repente você diz, mas esquecer o quê? Esquecermos de amar a Deus. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. E amar também o teu próximo. O Espírito Santo veio para nos lembrar que nós temos um próximo para amar. Nós temos que fazer algo. Por onde? E como diz o apóstolo Tiago, foi dito por ele, que nós não viemos somente ser ouvinte, sim, mas praticante. Praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou. Será que nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou? Se não, não estamos agradando a ele. Foi aquilo que ele disse para o jovem rico. Tem guardado os mandamentos? Tem feito por onde? Não? Então faça. Você que é servo, você que é serva, você que diz amá-lo, quem me ama guardará os meus mandamentos, diz o Senhor. Porque não adianta eu falar, dizer que eu amo a Deus, se eu não guardo os mandamentos, se eu não faço por onde. Muitos têm dito, eu amo a Deus. Jesus está no meu coração, mas não obedece a ele. E ele diz, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Vocês me chamam Senhor e Mestre, faz bem, porque eu sou. Mas tem que fazer a vontade dele, meu querido e minha querida. Temos que fazer a vontade do Mestre. Para mostrar que somos discípulos, temos que fazer a vontade dele. Vocês vão me amar, se amarem uns aos outros. Vocês vão me amar, se guardar meus mandamentos. Se fazer por onde, conforme eu vos ensinei, vocês vão me amar. Estarão demonstrando que me ama. Verdade, né? Então eu passo aqui para trazer essa reflexão. Jesus veio aqui, veio nos ensinar. Então, que possamos estarmos aprendendo com o exemplo que ele deixou para nós. Exemplo de humildade, de amor, de mansidão. Se teve alguém manso e humilde nessa terra, foi Jesus. E ele quer que nós sejamos o mesmo, façamos o mesmo. Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele se humilhou, tomou a forma de um servo, tomou o corpo do servo, ele tomou. Ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele tomou o corpo de servo, se humilhou, até a morte, morte de cruz. Que viemos termos o mesmo sentimento que Jesus teve e fazer as mesmas coisas que ele fez. Se fizermos do jeito dele, da forma dele, mostraremos que estamos no caminho certo.
Sim, essas são as palavras que eu vos deixo neste momento. Você que diz ser servo, ser serva, siga o exemplo do teu Senhor. Siga o exemplo do teu mestre. Sigamos, façamos. Foi aquilo que o Senhor disse para o profeta Isaías. O povo Isaías me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantos honrando o Senhor com os lábios, hein? Eu amo, eu amo, eu amo. Mas na prática não está demonstrando, não tem mediante agradado a Deus. Isto. E Ele ainda tem dado a oportunidade de sermos melhores, de melhorarmos o nosso caminho. É verdade. De fazer por onde, conforme Ele se agrada. Sim? Então que nós possamos termos em mente. Porque, como diz um amigo meu, é muito fácil eu dizer, eu amo a Deus. Falar para alguém, olha, eu amo a Deus. Como eu amo a Deus? Eu estou feliz com Deus. Deus tem me abençoado. Tem me dado um bom emprego, boa casa, uma prosperidade tal. Eu estou feliz com Deus. Estou muito alegre. É muito fácil eu falar para alguém isso, que eu estou alegre com Deus. Mas será, se eu perguntar a Deus e dizer, Senhor, o Senhor está alegre comigo, Senhor? Eu tenho te agradado? Ele vai dizer. Ele tem boca e fala. Tem olhos e vê, ouvido e ouve. Ele fala. Ele fala. Então, procuramos agradar a Deus, como disse os nossos irmãos, Caleb e Josué. Se o Senhor se agradar de nós, sim, irmãos, Ele tem que se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Irmãos. Então façamos por onde? Essa é uma reflexão que eu vos deixo nesse momento. Porque é muito fácil dizer que eu amo a Deus. Jesus mora no meu coração. Ah, como eu sou servo do Senhor. Ele sabe. Eu costumo dizer que Ele conhece